Pai, a tua graça é melhor do que a vida, então nossos lábios te louvam, é o que diz Davi. Mas ele também disse, Senhor Pai, abra os olhos do meu coração para me ver as maravilhas da tua lei. Que nós possamos, Senhor Deus, ter uma crescente devoção, até que nós cheguemos, Senhor Pai, a devoção mostrada, Senhor Deus, continuamente por Davi e cada um dos seus salmos. Como a vida dele estava saturada, Senhor Pai, da tua beleza, como ele podia olhar para todas as coisas, Senhor Pai, e ver, Senhor Deus, quem tu és, como suas orações, tantas vezes, Senhor Pai, tão cheias do teu Espírito, Senhor Pai, tão saturadas de ti, se tornaram, na verdade, profecias, Senhor Deus. Já não eram mais sobre ele, mas profecias sobre Cristo. Oh Deus, quantos salmos messiânicos fluíram, Senhor Deus, do coração, Senhor Pai, capturado pela tua beleza de Davi. Nós queremos ser assim, Deus. Nós queremos ter um coração segundo quem tu és. Nós queremos, Senhor Pai, que tu possa dizer pela graça que opera em nós, pelo teu Espírito que habita em nós, que também nós somos homens segundo o teu coração, porque é isso que nós queremos ser. Fale conosco, Senhor Pai, nos direcione mais para este lugar onde tu é totalmente honrado, Senhor Pai, através daquilo que a graça faz em nós, e nós recebemos toda a alegria através da graça, Senhor Pai, tudo aquilo, Senhor Deus, que a graça comprou através do sangue do teu Filho para nós na cruz, que nós possamos enxergar isso cada vez mais claramente, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Nós começamos hoje lendo 1 Coríntios 16, 22, não é? Que diz: se alguém não ama a Jesus Cristo, seja amaldiçoado. Eu chamei a atenção para o fato de Paulo não falar se alguém não acredita que ele veio ao mundo, ou existiu, mas se alguém não acredita, se alguém não ama a Jesus Cristo. E a Bíblia diz que há uma condenação, essa maldição que Paulo está dizendo está sobre o mundo. Uma das razões é porque não há ações de graças no coração do homem. O homem, tendo conhecido Deus como Deus, não lhe foram gratos, né? Não lhe deram a devida glória ao seu nome e nem lhe foram gratos. Diz assim Paulo, o mesmo Paulo, né, em Romanos 1, a partir do 18: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhes manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que são criadas, para que eles fiquem sem desculpa. Porquanto, tendo conhecido Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. A questão é que o homem nem glorificou a Deus, nem lhe deu graças. Mas eu quero dizer que dar graças ainda não se nós não compreendermos claramente, não é algo que nos coloca fora da ira de Deus. Então a pergunta que eu quero fazer ao pensarmos nisso, que todos os homens são inexcusáveis, porque Deus se revelou claramente através da criação, que dirá através do Evangelho, ele se revelou perfeitamente, não é? Os homens não lhe deram glória nem graça, e então de que modo, já que nós devemos nos caracterizar por dar graças a Deus, por ações de graças e glorificá-lo, então de que modo todas essas dádivas que Deus nos deu de maneira geral, junto com todos os homens, mas ainda mais as dádivas que o Evangelho nos traz se relacionam com Deus, e como a dádiva suprema e toda importante do Evangelho, como essas coisas se relacionam de tal maneira que simplesmente dar graças seja realmente algo que evidencie que eu estou fora da maldição, não é? E fora da condenação de Deus. Então, nós devemos estabelecer um limite entre depreciar as dádivas de Deus, e é isso que o mundo inteiro faz, não lhe dá graças, nem
o glorifica. Então eles depreciam todas as dádivas de Deus. Todos os homens hoje receberam grandes dádivas de Deus, respiração, vida e tudo mais, mas o homem deprecia isso. Mas há um desafio para nós entendermos que nós podemos dar graças a Deus o tempo todo, ficarmos extremamente gratos todo o tempo e ainda estarmos perdidos. Ainda estarmos, como Paulo disse, todo aquele que não ama o Senhor Jesus Cristo seja anátema. Então, nós devemos estabelecer esse limite entre depreciar as dádivas de Deus, como o mundo inteiro faz, ou torná-las como um Deus, e ficarmos extremamente gratos, porque elas são mais do que deviam ser na nossa vida, e não enxergarmos todas as dádivas realmente que Deus comprou para nós em Cristo. Então a linha divisória entre a gratidão, que aprecia Deus, que nos diferencia do mundo, já que o mundo não lhe deu graças, nem deu glória, e a idolatria, que aprecia as bênçãos de Deus, é muito tênue. Nós podemos ser muito gratos a Deus, mas isso seria idolatria e não ações de graças. E então nós podemos o tempo todo estar gratos ou estar sempre chegando com ações de graças, e isso nada mais é do que uma manifestação, apesar de ser o oposto do mundo, que não dá graças a Deus, mas de estar na mesma situação que eles. A verdade é que todos os dons de Deus são dados com o propósito de revelar a glória de Deus, e é por isso que eles lá nem lhe deram graças, nem lhe deram glória. Mas se nós nos dermos graças a Deus de tal maneira que Ele não receba a glória, então nós atravessamos o tênue limite em que dar graças a Deus também é uma evidência da nossa condenação, não é? Então, de modo que o uso correto das dádivas é nós colocarmos nossas afeições não nas dádivas, e sim, por intermédio das dádivas, colocar nossas afeições somente em Deus. E o que nós queremos dizer pela expressão colocar afeições, não é? Já que nós já definimos isso várias vezes aqui, e não precisamos fazer sempre, é que os desejos do nosso coração jamais encontrem o seu ponto final, o seu alvo, o seu lugar de descanso em qualquer coisa criada, mas somente em Deus. Se nós encontramos descanso numa coisa criada, nós podemos agradecer o que for por aquela coisa, e até sentir uma gratidão por aquela coisa, mas se nós colocamos nela o ponto final das nossas afeições, isso não passa de pecado. Isso não passa de imitar o mundo de uma maneira diferente, que não glorificou a Deus. Então, só Deus como lugar de descanso, e vermos todas as dádivas como meio de glorificá-lo, é a única maneira de realmente não estarmos dentro daquilo que Paulo está definindo como o escopo de quem está sobre a ira de Deus, ou lá, como nós vimos, sobre o anátema de Deus. Então, embora as afeições se elevem a Deus por intermédio de milhares de dádivas, porque Deus nos dá milhares de dádivas, tanto dádivas comuns com todos os homens, como dádivas únicas que Ele dá somente àqueles que Ele colocou em Cristo. Agostinho, por exemplo, disse: tu nos criastes para ti mesmo, e nosso coração não encontra descanso, enquanto não descansar em ti. Então, essa falta de descanso só é algo bom quando nós estamos nos deleitando em Deus e não nos seus dons. Se nós descansamos naquilo que Deus nos dá, que não é Ele mesmo, então a gente pode não estar desassossegado a princípio, mas no entanto nossa condição continuou sendo a mesma. Os dons de Deus devem ser desfrutados, quer seja o dom da salvação, como Pedro diz em 1 Pedro 1, 4, 5, porque a salvação é um dom, é uma dádiva de Deus, ela deve ser desfrutada, mas também nós devemos desfrutar, Paulo diz, do alimento. Ou seja, você vê de milhares de coisas que Deus faz, como por exemplo nos ter dado hoje um café, um almoço, enfim, como está em 1 Timóteo 4, 3 e 6, 17. Mas se nossas afeições repousam nos dons, e isso faz a gente ter gratidão, nós somos idólatras. Então você vê que há uma linha tênue entre a verdadeira ação de graça e uma ação de graça que mantém o homem debaixo da ira de Deus, apesar dele parecer estar diferente daquela definição geral, porque eles nem lhe deram graças, nem lhe deram glória.
Mas lhe dar graças de uma maneira que ele não recebe toda a glória, também é estar debaixo da ira de Deus. Portanto, o nosso alvo é sempre mostrar, com base apenas nas Escrituras, como os dons comprados pelo sangue de Cristo, todos os dons, e aí eu vou elevar isso a um patamar mais alto, né? Todos os dons do Evangelho, para vermos que mesmo os dons mais espirituais, mesmo as ações que nós possamos imaginar como mais espirituais nas nossas vidas, que podem gerar ações de graças, ou seja, você pode sentir muita gratidão por ter sido salvo e ainda estar debaixo da ira de Deus, porque você está descansando nos dons e não sendo levado a colocar as suas afeições somente em Deus, que é o propósito. Ou seja, cada dom que Deus dá no Evangelho e fora do Evangelho deve ser usado por nós apenas para algo que aponta para além de si mesmo. Ou seja, você só é grato pelo casamento de tal maneira que Deus é honrado se você vê o casamento apontando como um bem que aponta para um bem maior do que o próprio casamento. Você só dá graças pela comida de tal maneira que Deus realmente é glorificado se você agradece pela comida como um bem que Deus dá, mas que aponta para algo melhor e maior que a comida. Assim, são todos os dons da vida comum, da graça comum e da graça especial no Evangelho. Então, pense nos múltiplos dons que alcançaram, deixando os dons comuns, da graça comum, e apenas pensando na salvação, que alcançaram a nossa salvação. Muitas coisas foram feitas, muitas dádivas foram dadas a nós. Nós hoje cantamos vários hinos, então nós de certa forma nos regozijamos nesses dons. Nós cantamos a propiciação, nós cantamos a misericórdia, nós cantamos a bondade, nós agradecemos pela cruz, nós cantamos sobre a glória de Jesus ser o amém de todas as coisas, você vê, mas como nós nos alegramos nisso? Mesmo olhando as coisas mais espirituais possíveis na vida. A predestinação de Deus a gente podia dizer, o primeiro dom do Evangelho, ou seja, comprado pelo sangue de Cristo, porque todas as bênçãos espirituais que nós temos todas as bênçãos espirituais em Cristo. Então nós podemos dizer que o primeiro dom comprado por Cristo é a predestinação, ainda que você possa pensar assim, mas a predestinação aconteceu lá na eternidade, portanto antes de Jesus morrer na cruz. Como é que na cruz Jesus comprou para mim aquele dom? É porque Jesus é o Cordeiro Imaculado que foi morto por causa dos nossos pecados, e ele foi conhecido antes da fundação do mundo, como diz 1 Pedro 1,20, ou como Paulo diz assim em 2 Timóteo 1,9, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes da fundação do mundo. Toda a graça foi dada a nós em Jesus antes da fundação do mundo, mas foi dada em Jesus por causa da cruz. Então, quando a Bíblia diz que Deus nos amou em Cristo antes da fundação do mundo e nos elegeu, esse amar de Deus em nós foi por causa de Cristo, por causa do que Ele fez na cruz por nós. Mas como a morte dele é conhecida antes da fundação do mundo, ou seja, como Ele é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo na mente de Deus, então Ele nos amou em Cristo por causa do sangue derramado. Não há nenhuma bênção, e quer bênção maior do que ser amado por Deus antes da fundação do mundo, eleito e predestinado para ser conforme a imagem do seu Filho, ou predestinado para sermos filhos por adoção. Essas bênçãos espirituais foram compradas com o sangue de Cristo. E é a única razão delas, porque é o seguinte, Paulo diz, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, por meio da sua obra, por meio da cruz. Efésios 1,5. Tão somente porque o sacrifício de Cristo é conhecido antes da fundação do mundo. Então essa predestinação foi o propósito de Deus de nos adotar e nos tornar santos e irrepreensíveis diante dele, e nos tornar para sempre a imagem do seu Filho.
Então, como é que a gente vai cantar numa noite como essa e nos alegrarmos todos os dias em ações de graças por uma bênção tão grande quanto a predestinação? Isso, a gente viu, inclui todas as bênçãos. O mundo, apesar de não participar das bênçãos do Evangelho, se o homem nunca foi chamado e nunca for chamado até a sua morte, ainda assim ele é inexcusável e culpado, porque ele recebeu milhares de bênçãos da graça comum de Deus, não é? E não foi grato e nem deu glória a Deus, e é por isso que a ira de Deus está. Mas aqui nós estamos olhando para as bênçãos do Evangelho. Então, como é que nós nos regozijamos nessas bênçãos? A primeira sendo a predestinação, que foi comprada com o sangue. Como é que nós louvamos hoje de uma maneira que Deus foi honrado pela predestinação, e não de uma maneira que nós continuamos debaixo da ira de Deus, como Romanos diz? Porque em Romanos, como nós vimos, o homem está debaixo da ira de Deus porque não lhe foi grato, nem lhe deu a glória. E é óbvio que nós podemos ser gratos a Deus quando pensamos que fomos predestinados antes da fundação do mundo, mas se a nossa alegria, a nossa afeição termina aí, se a predestinação não é algo que aponta para Deus, então nós ainda estamos na mesma situação. Paulo dá a resposta em Efésios 1, 5 e 6, que ele diz: nos predestinou para o louvor da glória da sua graça. Qual foi a razão dele nos predestinar? Não é porque nós éramos valiosos, não é porque nós éramos importantes, não é porque nós éramos de alguma maneira especial, não é por nada disso. Portanto, se nós nos alegrarmos na predestinação, porque ela nos salvou, e terminarmos aí, nós vemos a predestinação como uma bênção que termina em nós mesmos, ou em nosso valor, ou em nosso futuro, que não será um futuro ruim para nós, e nós perdemos a razão da predestinação. Portanto, perdemos a razão que faria o nosso culto hoje, agradecendo por essa bênção comprada por Cristo, algo verdadeiro, algo que glorifique a Deus, porque a razão dela, como a gente viu aqui em Efésios 1, 5 e 6, nos predestinou para o louvor da glória da sua graça. Então a predestinação só deve ser uma mão apontando: olha, não se glorie na predestinação, ela foi feita para você se gloriar na glória da graça de Deus, para você ver a glória dele, para você exaltar a glória dele e se gloriar em ele, receber toda a glória e não ter nenhuma razão em você. Então o alvo de Deus ao nos predestinar é que a gente admire e exalte a sua glória. Se a gente admirar e exaltar a Deus porque a predestinação nos livrou de um futuro ruim, então Deus não recebeu a glória. Nós fizemos ela ser algo a respeito de nós mesmos. E, em outras palavras, o alvo de Deus em nos predestinar é que a graça seja exposta como gloriosa. E a graça é exposta como gloriosa exatamente porque nós éramos objetos indignos da predestinação de Deus. Porque se nós fôssemos dignos, então não era a graça que ia ser exaltada, mas o nosso valor, ou o nosso mérito, ou aquilo que a gente fez de alguma maneira que nos diferenciou. Então não é sobre nós, como nós fomos valorizados, não é sobre o nosso valor, é o oposto. Ele fez isso para a glória da sua graça, para que a graça que é derramada sobre indignos, miseráveis e dignos do inferno, a graça que atinge quem não tem nenhum mérito e nenhum valor que pudesse se imaginar valer uma gota do sangue de Deus, do Filho de Deus, ainda assim foi alcançado. Então ele fez isso para o louvor da glória da sua graça. Portanto, o alvo da predestinação é que você veja e experimente Deus como totalmente gracioso ao nos predestinar quando nós éramos totalmente indignos, e nos fazer troféus eternos da sua glória. Ele fez isso para o louvor da glória da sua graça. Então o alvo de toda a predestinação e de todas as ações do Evangelho que foram alcançadas, porque não há nada em nossas vidas hoje que não foi alcançada pela primeira bênção da predestinação, porque se eu não estou predestinado, então nenhuma outra bênção do Evangelho é minha. Todas as bênçãos do Evangelho que são minhas, são
porque em Cristo ele me escolheu antes da fundação do mundo para ser santo e irrepreensível diante dele, ou me predestinou para ser conforme a imagem de Cristo. Então, quando nós somos felizes nessas coisas, nós somos felizes por causa da glória, da graça dele. É aí que as nossas afeições estão. Só então a nossa ação de graça é a ação de graça que realmente é a que a verdadeira fé produz. E é por isso que nós temos que ter cuidado quando nós queremos que Deus salve, porque nós podemos muito bem querer que Deus salve, não só a nós, né? Mas as pessoas ou quem nós mais amamos, porque nós achamos essas pessoas as coisas mais importantes que existem. E não pensamos que Ele salva para o louvor da glória da sua graça. Então, nesse plano eterno, porque ele predestinou, o seu filho tinha que vir ao mundo. Já que Jesus morreu antes da fundação do mundo na mente do Pai, haveria um momento em que ele teria que vir ao mundo mesmo, e ele veio. Para quê? Para que o dom da predestinação, que foi dado a nós antes da fundação do mundo, fosse comprado no mundo pelo seu sangue. Ele morreu antes da fundação do mundo, é o Cordeiro que morreu na mente do Pai, mas é porque a mente do Pai decretou que ele morreria no mundo. Então, ele teve de enviar o seu filho ao mundo como ser humano para morrer em nosso lugar e suportar a ira real de Deus sobre nós e cumprir a justiça que as nossas vidas não cumpriram. E essa entrada do Filho de Deus no mundo é chamada de quê? De encarnação. Essa é outra bênção comprada para nós. É um grande dom de Deus que nós não merecemos. Nós somos gratos porque Jesus veio ao mundo. Se somos gratos, e é óbvio que se adoramos de verdade nesta noite, nós somos gratos porque Ele veio ao mundo, e nós não merecemos, não é? Nós vemos que Ele fez essas coisas para a glória da sua graça. Quando nós pensamos nisso, isso é grande demais. 1 Timóteo 3,16 diz: e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade, que é a encarnação de Cristo. Deus se manifestou em carne, Ele foi justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Paulo aqui, num versículo, fala sobre a encarnação de Cristo, a vida dele, a morte, a ascensão e ele à direita do Pai. Tudo isso num verso só, não é? E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou na carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Assim como a predestinação, a encarnação foi ao mesmo tempo o resultado e a condição para a morte expiatória de Cristo. Foi o resultado no sentido em que Deus decretou que Ele morreria por nós. E Ele só pode decretar que Ele morreria por nós porque Jesus comprou a bênção de morrer por nós pelo seu próprio sangue na morte de Cristo, para justificar os seus inimigos, o que não seria justo, não é? E esse ato de humilhar o seu filho em 33 anos de autoesvaziamento, já que nós vemos que ele se esvaziou para vir aqui, vindicaria a justiça de Deus por enviar Cristo e expô-lo à aflição e à morte. Não é? E essa vindicação comprada, é comprada também pelo sangue de Cristo. Então você vê que tudo que Deus decide na eternidade, que é bênção para nós, foi comprada pelo sangue de Cristo, que foi morto antes da fundação do mundo, e aquilo que a gente recebe por causa da cruz, antecipando a cruz. Então essa vindicação que foi comprada tornou possível que Deus fosse justo e justificador de pecadores que Ele leva ao seu Filho, como está em Romanos 3,24. Agora, como é que a gente vai exaltar a Deus porque Ele enviou o seu Filho ao mundo? Isso é o que a gente faz, isso é o que os cristãos normalmente fazem, exaltam a Deus porque Ele enviou Cristo ao mundo. Paulo responde em Romanos 15, 8 e 9: Cristo foi constituído ministro da circuncisão, isso é, Ele se encarnou como Messias dos judeus, não é? Em prol da verdade de Deus,
Com qual propósito? Para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia. Para que nós, nessa noite, glorificássemos a Deus. Esse foi o propósito. A ênfase aqui é que a encarnação de Cristo, como o servo do Senhor, não é? Constituiu uma tremenda manifestação da misericórdia de Deus. E essa misericórdia, então, nela é mostrada a glória de Deus, a glória desse atributo de Deus. Essa misericórdia foi uma manifestação das riquezas da glória de Deus, para que nós, os gentios, glorificássemos a Deus. Você vê, se você parar na gratidão e ação de graça a Deus, porque Ele enviou o seu Filho para me salvar, então eu não tenho ações de graças verdadeiras que me diferem do mundo. Porque você vê que isso tudo foi feito para manifestar as riquezas da glória de Deus. As afeições, isso é só uma mão que aponta para essa riqueza de glória, na qual as minhas afeições devem estar. Então a resposta a essa demonstração da misericórdia reveladora da glória é fazer nosso coração se elevar, não é? No feixe de luz que a gente vê da misericórdia de Deus brilhando, nos levar até a presença de Deus para experimentarmos a glória dele e o seu valor infinito. Então as afeições da nossa alegria, da nossa ação de graça, não devem repousar na dádiva, na encarnação em si, mas seguir a dádiva em direção ao próprio Deus. A dádiva, todas as dádivas estão sempre apontando para Ele. E se nós pararmos na dádiva, se nós ficamos extremamente gratos porque Jesus veio ao mundo e me salvou, e é isso que eu paro, é aqui que eu fico, essa ação de graça não é a ação de graça que evidencia que eu não estou debaixo da era de Deus, porque ela é totalmente vinculada a mim, ela é autodirecionada. Eu acho só valioso porque Ele morreu por mim, e não porque Ele fez isso para mostrar a glória da misericórdia de Deus. Paulo apresentou este mesmo argumento, por exemplo, em Filipenses 2, 6 a 11, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Se a gente desdobrar essas sentenças do começo ao fim, não é, que são maravilhosas, a gente vai poder ver com clareza a razão crucial daquilo que eu estava falando. Essa passagem afirma que Cristo veio ao mundo em semelhança de homem, tornando-se obediente até a morte. Para quê? Qual era o propósito? Para que toda a língua confesse que Ele é o Senhor, para que o Pai receba toda a glória. Então o alvo final da encarnação era que por meio de Cristo as pessoas vissem o senhorio dele e a glória de Deus. É só a encarnação uma mão apontando para o senhorio de Cristo, que não passou a existir em nenhum momento. Ele é o Deus eterno e a glória infinita de Deus. Toda a história da vida e morte e ressurreição de Cristo foi um resplandecente feixe de luz, como a gente bota holofotes naquilo que a gente quer que seja visto. Então a encarnação é um grande holofote de luz que mostra o esplendor da glória de Deus. Então, quando essa história do Evangelho é corretamente pregada, e ela é pouco corretamente pregada hoje, já que tudo hoje é impregnado de humanismo, e tudo termina no ser humano, mesmo as maiores bênçãos do Evangelho terminam no valor humano, na dignidade humana, na supremacia humana, não é? Quando essa história do Evangelho é corretamente proclamada, a glória é revelada, e ela não tem nada a ver com os homens. Se essa glória não é mostrada e vista, o maior bem do Evangelho não foi visto. Então, não há salvação em mim, mesmo que eu fique feliz por Jesus ter vindo.
Pense em todas as outras coisas: justificação, fé, perdão dos pecados. Todas essas coisas são dom de Deus. Paulo diz: não vem de vós, é dom de Deus. Tudo isso são dons de Deus, são dádivas de Deus. Mas nenhuma delas são boas novas ou evidência de que eu estou indo num caminho diferente daquele descrito em Romanos 1, de que a ira de Deus está sobre os homens, porque eles não deram graças pelos dons da graça comum. Não é? Nós aqui estamos pegando mesmo as coisas mais elevadas, que é o Evangelho, e nem lhe deram glória. Quando eu dou graças a Deus de uma maneira que Ele não recebe toda a glória, eu ainda estou na mesma situação. Portanto, eu posso me alegrar nessas coisas, e aí eu já não estou dizendo nem a gratidão que eu tenho pela comida, pela família, pela a vida. Nós estamos falando sobre mesmo a gratidão, sobre essas coisas, Cristo ter vindo, minha predestinação, o dom da fé, se ela termina em mim, se é aí que está a minha alegria, a minha afeição, não é? Então, eu não entendi, e eu não posso ter gratidão verdadeira quando algo termina em mim, porque essa gratidão não é a gratidão que mostra que meu coração foi capturado pela beleza de Deus. É uma gratidão que mostra que eu sou totalmente auto-absorvido pelo meu valor. E eu vejo todas essas coisas do Evangelho como algo que continua cantando, falando sobre o meu valor. E não vejo todas as coisas do Evangelho como algo que é maravilhoso porque me levou a Deus, a ver a glória e o valor de Deus. Então essa reconciliação nos traz de volta a Deus, e é por isso que ela é o que ela é, não é? O foco da reconciliação é que agora nós podemos desfrutar da presença de Deus sem nenhuma condenação. Quando a gente está se alegrando assim, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, como Romanos 8 começa, isso é maravilhoso. Depende. Se você acha que é maravilhoso, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus porque eu escapei, ou porque eu tenho valor, eu não entendi Romanos. Não há nenhuma condenação, e isso é maravilhoso porque agora eu posso desfrutar Deus. Eu não podia ter comunhão com Ele porque eu estava debaixo da maldição da lei. Como Paulo diz, que a gente viu, todo aquele que não ama o Senhor Jesus Cristo, que não é capturado o seu coração por Ele, seja anátema. E é por isso que a condenação era horrível. É isso que fazia a condenação ser condenação. É porque ela me separava de Deus. Ela me deixava, como Paulo descreve o mundo, vivendo no mundo sem Deus no mundo, alienados da vida de Deus, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles. Essa é a tragédia da condenação. A tragédia da condenação não é que as pessoas estão indo para o inferno, mas porque a condenação as separou de Deus. Elas não veem a sua glória, elas não desfrutam de Deus, e não porque elas não podem desfrutar o sol, uma vida sem morte, ou uma vida de saúde, não é? Então o foco da reconciliação é que agora nós podemos desfrutar da presença de Deus sem condenação, e é por isso que não estar condenado é maravilhoso, porque o homem pode desfrutar de Deus, como o pai desfruta do filho e o filho do pai no Espírito. Por isso, depois de haver dito em Romanos 5,10 que nós fomos reconciliados, Paulo prosseguiu e disse assim no versículo 11: e não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. A bênção de não estarmos condenados é que nós recebemos a reconciliação. O alvo dessa reconciliação não é uma solidariedade segura e indiferente. Agora tudo bem, ainda bem que Deus agora não é mais meu inimigo, e aí eu não vou ter todas aquelas consequências horrorosas. Mas é para que nos gloriemos em Deus, é o que ele diz, por nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é o foco da reconciliação. E o gozo da reconciliação é um gozo não em que eu fui livre de consequências ruins, mas é um gozo em Deus. Não é? Portanto, quando a gente prega o evangelho da reconciliação, a ênfase tem de ser não meramente que o homem precisa ser a remoção da inimizade, porque senão o homem vai ter um destino ruim, mas
porque haverá a chegada do gozo em Deus, do desfrute de Deus, da visão da glória e da beleza de Deus. E ver e experimentar Deus, o Deus reconciliado, é o bem final que Jesus comprou para nós. O bem que Jesus comprou para nós é vermos Deus e vermos a glória de Deus, do Deus reconciliado, e não nos reconciliar com Ele para que a gente não se dê mal no fim da história, para que a gente possa desfrutar da criação para sempre, sem termos o gozo não na criação, mas no Criador. Quase sempre, quando nós estamos preocupados que alguém morreu sem Cristo, estamos preocupados porque ela não vai mais desfrutar coisas boas na vida, e não Deus. O que mostra que nossos corações devem estar no mesmo lugar daquelas pessoas sobre os quais a ira de Deus ainda está, porque ainda estão trocando a glória de Deus pela criação. E nós, e quem nós conhecemos e quem não conhecemos, e o mundo inteiro faz parte da criação, não é Deus. Quer alguém pense na obra de Cristo como a realização da reconciliação, da propiciação, da satisfação penal, da redenção, da justificação, do perdão de pecados, da libertação, não é? Como é bom ser liberto. As pessoas, quando estão pensando nisso, estão pensando em problemas, não é? O alvo de tudo isso é resumido no dom supremo de Deus mesmo. Eu sou o caminho, Jesus diz, para o Pai. Não é o caminho do desfrute. Nós vamos continuar na eternidade, como criaturas, desfrutando Deus, ao desfrutar 1000 dádivas de Deus, milhares de dádivas de Deus. Mas nenhuma dessas dádivas será um fim em si mesmo. Para sempre, o coração correto do homem regenerado e depois glorificado é ver como cada uma das dádivas de Deus nos apontam para o bem final, o gozo final, o prazer final e o descanso final que Deus é. Não é? Então, 1 Pedro 3,18 é essa afirmação clara: Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para nos levar a Deus. Não é para nos levar para o céu, não é para que a gente não morra mais. Todas essas coisas são dádivas, mas elas não são dádivas finais. Se a minha gratidão é por isso, então ainda não é a gratidão que caracteriza um homem salvo. Porque, como nós vimos lá em Romanos, eles nem deram graças a Deus, nem glorificaram o seu nome. E se eu dou graças a Deus de uma maneira que Deus não recebe toda a glória, eu ainda estou no mesmo lugar. A diferença é que eu amo tanto os meus ídolos que eu sou grato a Deus por eles. E eles amam os ídolos e não são gratos a Deus por eles. Mas isso, na verdade, não é uma diferença. Ser grato a Deus porque Ele está me dando os meus ídolos é uma ofensa tão grande, se não maior, do que aquelas pessoas que ignoram Deus completamente, abraçando os seus ídolos. Então, Efésios 2, 13 a 18 é a próxima afirmação mais explícita dessa verdade. Diz assim: em Cristo Jesus, vocês que estavam longe, fostes aproximados. Aproximados do quê? De alguma coisa boa na vida? Aproximados da vida e distanciados da morte, de um mundo de prazeres e distanciados de um mundo ruim, foram aproximados de Deus. Em Cristo Jesus, vocês que estavam longe, fostes aproximados pelo sangue, por intermédio da cruz, para que reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, porque por ele ambos temos acesso ao Pai no Espírito Santo. Foi isso que ele fez. A grande bênção é que agora, por ele, nós ambos, os judeus e nós, os gentios, temos ambos acesso a Deus pelo Espírito Santo, por causa do sangue. O alvo final do derramamento do sangue de Cristo é que nós tenhamos acesso ao Pai, não acesso a qualquer outra coisa. E que cheguemos perto de Deus e tenhamos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Então é crucial a gente considerar isso. Muitas pessoas, isso se conhece verdadeiramente,
isso se conhecem verdadeiramente o Evangelho. Hoje, ser cristão não quer dizer mais isso, não é? Mas muitas pessoas recebem as boas novas sem receber Deus. Mesmo nas pessoas que estão pregando as doutrinas corretas, há muito pouco de Deus nas boas novas deles. Porque todas as boas novas deles têm a ver com os homens e com o futuro deles, e não com Deus. Aquilo não é boa nova porque leva a Deus, porque abre o coração para se deleitar em Deus e as afeições estarem em Deus, mas por elas escaparem de alguma coisa, né? Não existe uma evidência segura de que nós temos um novo coração, nem quando as pessoas estão num nível mais baixo, né? Achando que o Evangelho é uma questão de resolver os problemas do mundo, os problemas sociais da cidade, e se nós dessemos mais lugar a Cristo, então nossos problemas seriam resolvidos. Mas também, mesmo quando nós pensamos nas coisas mais espirituais, elas terminam em nós mesmos, não é? Porque todos esses desejos que terminam em nós mesmos, no fundo, nascem de uma natureza não regenerada, porque ela pode desejar, por exemplo, que Deus Todo-Poderoso não seja meu inimigo, ainda que eu não o deseje. Mas quem quer ter um inimigo desse? Não é? E todos esses desejos são naturais, não espirituais. Não é necessário alguém ter um coração novo para querer muitos dos benefícios mesmo espirituais do Evangelho, como o perdão, por exemplo, porque isso dá um alívio psicológico para mim, mas não me leva a Deus. Você não precisa ser nascido de novo para querer muitas dessas coisas, mesmo as coisas mais espirituais. A consumação da nossa salvação, por exemplo, na segunda vinda de Cristo, ela tem um propósito. Nós ansiamos pela vinda de Cristo, e a bênção dela não é algo nem focado em nós, nem ela é uma bênção em si mesma, não é? Jesus diz: estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e eu tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1,18. Existe uma conexão indissolúvel entre a vitória de Cristo sobre a morte e a nossa vitória sobre a morte, e nós podemos ficar muito empolgados com a vitória sobre a morte, não é? Romanos 8,11 diz: e se habitava em vós, e se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, esse mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Então Deus ressuscitou Cristo, e Ele também vai nos ressuscitar pelo mesmo poder que ressuscitou Cristo, como 1 Coríntios 6,14, 2 Coríntios 4,14 diz: e quando Cristo vier para nos ressuscitar dentre os mortos, já que se Ele não vier enquanto nós estivermos vivos, nós vamos ressuscitar nesse dia. A Bíblia diz: Ele transformará o nosso corpo de humilhação, que é o nosso corpo agora, para ser igual ao corpo da sua glória, o corpo que Ele tem agora à direita de Deus. O corpo glorificado de Cristo é o corpo que nós teremos. Então, Ele transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Filipenses 3,21. E a nota mais alta, não é, dessa vitória, da canção da vitória, é a que Paulo toca em 1 Coríntios 15, 54 e 57. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. É maravilhoso. Todo homem mortal pode pensar, quando pensa nisso: olha, a morte foi tragada pela vitória. Todo mundo pode dar um amém aqui, né? Mas qual é o foco? Nessa grande hora de consumação final, quando nós vamos ressuscitar e ter um corpo semelhante ao de Cristo. E Paulo diz: os que estiverem vivos depois serão transformados, não é? A geração que estiver viva e não morta nesse instante. Agora, qual é o foco dessa grande consumação?
Em 2 Tessalonicenses 1, 7-10, nos dá uma resposta clara, né? O foco é a glória de Cristo. A nossa maravilha não é com... então a gente vai ter um corpo glorioso, então a morte não vai mais estar sobre nós, porque todas essas coisas podiam gerar uma gratidão em nossos corações totalmente centradas em nós mesmos. Mas como eu disse, você não precisa de um novo coração para não querer... para querer vencer a morte e ter esse futuro. O foco é esse. Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo, estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia. Então, o alvo da vinda de Cristo e a consumação da promessa do Evangelho é que Ele seja glorificado em seus santos. É aí que está a afeição final da verdadeira ação de graça. É Ele ser glorificado. Você vê, não é os santos, não somos nós, e admirado em todos os que creram. Isso será o nosso grande gozo e a imensa honra de Cristo. Deus planejou que seja assim. Nós recebemos essa alegria imensa ao contemplarmos essa glória infinita dele naquele dia. Então, o alvo da consumação do Evangelho é a glória de Deus na face de Cristo. Você é salvo hoje se, em certa medida, não é, você teve olhos para ver a glória de Deus na face de Cristo. E no final, a bênção final nada mais é do que essa bênção na sua plenitude. Ninguém vai ver a glória de Deus na face de Cristo naquele dia com gozo, se não vê a glória de Deus na face de Cristo com gozo agora, nos limites de estarmos ainda neste corpo. Então, o supremo bem do Evangelho é que a gente veja e experimente isso. Aquele que é infinitamente digno ser glorificado e admirado. Aquilo que nós somos, que cativa o nosso coração, é sempre vermos aquele que tem esse valor infinito, aquele que é infinitamente digno. Nós queremos que os homens sejam salvos por isso. E nós nos gloriamos em cada coisa que compõe o Evangelho por causa disso, para que aquele que é infinitamente digno de ser glorificado e admirado seja nessas coisas que o Pai decretou, planejou para que ele fosse. Então, evidentemente, esse glorioso acontecimento é o começo da consumação e é o começo da vida eterna. A verdade é que nós já recebemos o dom da vida eterna pela fé em Cristo. Em João 3,36 diz assim: quem crê no Filho tem a vida eterna. Então, observe que aqui está falando no presente. Nós não teremos a vida eterna. Isso é verdadeiro, é precioso e é verdade, porque nós conhecemos Deus agora. E a vida eterna é conhecê-lo. Então nós temos algo da vida eterna, mas nós temos que realmente admitir que nós vemos em parte, Paulo diz. Então, a plenitude disso está à nossa frente e não agora. João 10:28 diz assim: eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão, as suas ovelhas. Ou seja, eu já dou a eles uma comunhão com meu Pai. Eu já levei a eles a um desfrute disso. E nunca isso vai acabar, isso vai só aumentar até chegar à consumação. Ninguém vai ter a vida eterna agora, ou seja, estar numa verdadeira comunhão com Deus, porque está em Cristo e depois estar fora de Cristo, e não mais habitado pelo seu Espírito. Mas Jesus diz assim em Lucas 18:29: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmão, ou pai, ou filho, por causa do reino de Deus, que não receba do presente muito mais e no mundo por vir a vida eterna. Ou seja, não há ninguém que ame, realmente não veja nessas coisas boas o fim, mas apenas algo que aponte para Deus, de tal maneira que nada disso vai ser um empecilho para ele realmente desfrutar Deus, que não vai ter a vida eterna. Agora ele fala no futuro. Então a plenitude da vida eterna vai começar na era vindoura, porque
por causa da presença do pecado, o nosso desfrute e visão de tudo que Deus não é como será. E se a vida eterna é conhecê-lo, quando não houver mais nenhum obstáculo para tanto conhecimento quanto desfrute, essa é a vida eterna na sua plenitude. Por isso Paulo disse que nós nos tornamos herdeiros de Deus segundo a esperança da vida eterna. Tito 3,7. A vida eterna é algo que estamos aguardando nesse sentido, a consumação dela, apesar de só quem já tem a vida eterna terá a plenitude dela. Então a vida eterna é um dom dos mais preciosos que o Evangelho nos dá. A vida eterna está arraigada em uma das mais familiares promessas, não é, do Evangelho. Eu lhes dou a vida eterna. Esse é um dom que flui do Evangelho, flui do sangue de Cristo. E Jesus nos diz na oração em João 17, assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Essa é a única definição bíblica da vida eterna. A Bíblia fala muito sobre a vida eterna, mas essa é a única vez que vai definir a vida eterna. É numa oração de Jesus. Ele está dizendo o que é a vida eterna. Ele diz, lá por exemplo, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai. A vida eterna é mencionada o tempo inteiro, mas aqui ela é definida. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Em outras palavras, o dom do Evangelho chamado vida eterna não é uma extensão de cada prazer terreno. A vida que agora vai ser para sempre. A falta de dor, que é um prazer aqui, que vai se estender para sempre. A falta de problemas que vai se estender para sempre. A extensão e a perfeição do prazer de conhecer Deus é que é a vida eterna. Eu tenho um prazer e um deleite na glória de Deus hoje, eu tenho a vida eterna. E a extensão disso para sempre é a vida eterna. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Todos os outros deuses, você vê, tem que se retirar. Toda a tua gratidão por essas coisas, se elas não são só uma mão apontando para Deus, elas ainda estão naquela definição de Romanos. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre os homens, porque, tendo conhecido Deus, eles não deram graças e não glorificaram a Deus. E quando eu dou graças a Deus por algo que eu glorifico, ou seja, que alcança o fim da minha afeição, eu não dou graças a Deus de verdade, porque a verdadeira graça a Deus é quando Ele recebe a glória para a qual aponta todo o seu plano e o Evangelho. Então todos os outros deuses têm que se retirar na definição daqueles que não estão debaixo da ira de Deus. Não porque qualquer coisa boa tem de ser lançada fora. Como eu disse, na eternidade ainda haverá 1000 coisas boas pelas quais Deus vai nos abençoar por causa do sangue de Cristo. E todas as coisas boas nesta vida nós só podemos receber de uma maneira que exalte Deus se recebemos como um dom comprado por Cristo. Então todos os outros deuses têm que se retirar, todos os deleites que não são deleites em Deus têm que sair. Não porque qualquer coisa boa tem de ser lançada fora, e sim para dar lugar àquilo que é infinitamente melhor, não é? O próprio Deus. Se eu só dou graças pelo pão, de tal maneira que aquilo não me leva ao pão da vida e ver que aquilo tem valor, mas que o prazer do pão só foi criado por Deus para me dar um pequeno ecozinho do prazer infinito que o seu filho é, então dar graças pelo pão se torna pecado. Porque eu vejo o pão como uma coisa boa em si mesma. Ou eu vejo a minha salvação como algo bom em mim mesmo. E só aquilo que me leva a enxergar, não é? Que Deus fez tudo para a glória da sua graça, para a glória da sua misericórdia, para a glória do valor infinito do seu Filho, para mostrar como Ele é toda a satisfação que o coração pode ter. Então minhas ações de graças fazem parte da minha idolatria. Então você vê que a linha é tênue, e nós podemos ter muita ação de graça mesmo por coisas espirituais que mostrem
que nós estamos alienados de Deus. Então nós precisamos realmente da ação contínua do Espírito Santo para percebermos que quando o mundo está debaixo da ira de Deus, com o conhecimento que eles têm apenas dado pela demonstração de Deus no que Ele criou, porque eles não deram graças e nem lhe deram a glória, nós que temos uma revelação mais profunda de Deus, podemos fazer grande parte das bênçãos do Evangelho, e é o que é feito, algo a respeito dos homens, e em nossas próprias vidas podemos terminar mesmo com as bênçãos mais espirituais em nós mesmos, o que de fato não pode gerar em mim verdadeira ação de graça. Portanto, me deixa no mesmo lugar que eu estava no início, não é? De uma maneira mais terrível, porque eu me aproximei tanto das verdades de Deus, só para terminar na mesma escuridão com que o meu coração tinha começado. Então, isso é uma grande definição do que é amar a Cristo, como o Pai me amou, não é? Para que o amor, foi a oração de Jesus, para que o amor que tu tens por mim esteja neles, para que eles me amem com o teu amor. Então Paulo disse, como nós vimos no início do culto, num sermão pregado em 1693, não é? Dizer que todo aquele que não ama o Senhor Jesus Cristo seja anátema. E nós vemos quão abrangente é esse anátema, porque como é fácil não amar a Cristo, mesmo se sentindo grato por tudo que Ele fez na cruz, quando terminamos em nós mesmos. Que Deus nos dê um espírito de revelação e conhecimento, como Paulo orou pelos Efésios, para que a gente possa conhecer com todos os santos a altura, a largura e a profundidade do amor de Cristo, que excede todo entendimento. Vamos ficar de pé, vamos orar. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei.